Sejam muito bem-vindos a mais um podcast MCU, Movimento SESD Unidos. Toda a família militar, Marinha, Exército e Aeronáutica e Forças Auxiliares. Saiu? Moleque. Anderson Adão. Ministro Prudêncio. Esse aqui não precisa apresentação. É sempre bom. A gente vai apresentar. Salutação, grande irmão. Obrigado por vocês estarem aqui. Rapaz, eu nem dormi direito essa noite, porque hoje eu ouvi falar que vai... Fogo no parquinho? Vai explodir, né? Desde SESD, Marinha, projeto de lei, vamos falar de tudo. Política. Segurança pública, política. Rapaz. Ih, rapaz. Estamos com os caras hoje aqui. Só tem fera, né? Vamos que vamos. Nós estamos aqui com escritor, com policial, com... rapaz, o bicho vai pegar essa mesa hoje. Hoje promete. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vinícius Prudêncio, Anderson Adão. Dr. Marcelo Itagiba, Gouveia, meu grande amigo. É um prazer imenso. Tá? A gente sempre fala que o Dr. Marcelo Itagiba é o nosso padrinho lá na causa SESD. Por isso que nós fizemos aqui o movimento SESD Unidos, mas, como o Adão bem colocou, é Marinha, Exército e Aeronáutica. Para ninguém ficar com ciúme. É isso, Adão? Sim. E Forças Auxiliares. E as Forças Auxiliares também. Porque ninguém, Dr. Itagiba, vai ficar para trás. Estamos aqui para fazer esse trabalho. E é muito importante. Aliás, eu acho que esse é o lema dos Rangers americanos, né? É mesmo? Não deixa ninguém para trás. Ninguém para trás. E as Forças Armadas têm a obrigação, né, de ter esse comportamento, né, de estar unida, né, de ter os seus junto a ela, né, e, na verdade, fazer com que todos tenham a oportunidade que a lei lhes garante, que é o caso de vocês. Maravilha, obrigado. Vamos falar aqui com o nosso amigo Gouveia. Se apresenta pra gente, Gouveia. Prazer estar aqui com vocês. Ricardo Gouveia, jornalista, escritor. Coisa boa. E recentemente, aliás, aproveitando o ensejo, claro, há pouco menos de um mês eu lancei meu segundo romance chamado Arame Farpado, né? Músico também, né? Músico com violãozinho. Moleque. Mas o livro eu já li, é bom, né? É muito bom, né? Na verdade, profissionalmente sempre fui jornalista, né? Bacana, mas paralelamente à minha atividade profissional, sempre escrevi, sempre compus e sempre que posso tento emplacar alguma coisa dentre as que eu escrevo e componho. Traz pra gente aí o livro nas próximas ou na próxima pra gente estar divulgando, tá bom? Desde já agradeço a vocês e vão tacar fogo nesse parquinho. Antes, pois, eu tenho que fazer um convite, um anúncio, né? Que é nosso patrocínio, Porto Cali. Cadê a Porto Cali? Tá aqui, ó. Porto Cali Assessoria e Serviços. Ela que dá um banho aí, que ajuda a gente aqui, que faz todo esse jabaculinho com a gente aqui, desde a água ao Guaraná, é um patrocínio. Essa parceria. Então eu tenho que falar aqui, enaltecer o trabalho da Porto Cali. Você que é português, ou filho de português, é neto, e quer fazer a sua cidadania, procura Porto Cali. A Porto Cali está de braços abertos. Eu vou passar o telefone daqui mais um pouquinho e o camarada dá uma ligada, a camaradinha dá uma ligada para lá para fazer esse... E hoje em dia é importante você ser cidadão não apenas do Brasil, mas ser cidadão do mundo, né? Não é? Um passaporte português te dá a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar da Europa, né? União Europeia, né? É isso aí, acesso a... Esse camaradinha teve lá, não foi mês passado? Teve lá mês passado? Tava lá, né? Estuda lá também, né? Sim, tava defendendo lá um doutorado lá, né? Esse cara é bom demais. Fui lá, né? Pra passar uma semana lá. Aí ralando, mas deu pra passear um pouquinho. Já vou passar o telefone aqui, ó. 97 691 7990. Prefixo 21 97 691 7990. Liga lá. Repita. Prefixo 21. Anota aí, toma nota. 21 691 7990. Porto Cali, ó. Beijo no coração de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Hã? Que é isso, cara? Hã? Ah, faz o CAC também. Lembrou aqui meu contra-rega aqui, ó. Fernando Prudêncio, meu irmão, contra-rega tá ali. A Porto Cali também trabalha com essa parte do CAC, né? A regularização de armamento. Lembrou bem. Obrigado, meu irmão. Então, quem quiser ter seu armamento. Você tá irregular aí, ou então quer comprar um armamento, quer ser desportista aí nessa parte aí, né? Então, liga lá pra Porto Cali. E isso agora passou, inclusive, tudo para a Polícia Federal, né? Tá tudo aí. Já saiu do Exército Brasileiro e foi para a Polícia Federal. Então... até mesmo lá no escritório nós temos um cliente que ele passou o armamento, já pegando esse gancho, passou o armamento para um outro cliente meu, né? Só que é uma R15, é uso restrito. E esse camarada que está adquirindo o armamento, ele pode portar, né?
Ele pode ter esse armamento. Então, o que aconteceu? o Exército indeferiu a troca de titularidade, né, do armamento. Por quê? Porque a transportadora que tem que buscar o armamento. Então, a guia de trânsito saiu errada e indeferiu. Eles não estão emitindo guia de trânsito. Tá vendo? Então, já é de primeira mão, ó. Então, assim, o meu cliente tá irregular, porque o armamento já saiu do nome dele, e esse meu cliente, são 2 clientes, né? E esse meu cliente que adquiriu o armamento não consegue ter a posse do armamento porque tá na casa dele. Nossa. Eles não estão emitindo as guias de trânsito, mas agora indo para a Polícia Federal, possivelmente isso vai ser regularizado e essas transações poderão ser feitas sob a supervisão da Polícia Federal. Olha aí, coisa boa. Já Maravilha. falando, doutor Marcelo Tá melhorando, Itagiba. tá melhorando. Doutor Marcelo Itagiba. Já vem com boas notícias. Delegado de Polícia Federal, superintendente, foi superintendente aqui no Rio de Janeiro, né? E se eu estiver errado, por favor, me corrijam, né? Foi superintendente aqui no Rio de Janeiro, secretário de Segurança Pública, Também. Ex-deputado federal. Fui diretor de inteligência da PF para o Brasil todo. Por favor, diretor de inteligência da PF. Um homem muito inteligente, cara. Que isso, cara. Que isso. Mais alguma coisa? Não, sempre trabalhei na área de entorpecentes, no combate ao tráfico de drogas, né? Que é a melhor parte da atividade policial, que é a parte operacional. É a parte que eu gosto de fazer. Né? Depois, quando você vai ficando mais sênior, você vira um administrador. Bacana. E aí é muito chato que você tem que administrar pessoas, né? E aí você perde um pouco daquela parte que é a parte que dá a vontade de trabalhar. É a nuance, né? É um negócio que... É o combate. É o combate, né? E você já fica um pouquinho mais velhinho, assim. Tô ficando velhinho, vou ficar aqui sentadinho. Bota ele pra correr, vai fazer. Aliás, por falar em combate, os números na sua gestão como secretário de Segurança Pública de 2004, 2006 são bastante expressivos. Eu estava vendo aqui, nesse período de 2 anos... Quando o senhor esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 45 mil bandidos foram presos, dentre os quais 75 lideranças do tráfico. Eita! O universo de armas apreendidas em 2 anos ultrapassou 30 mil armas. A que se deveu esses bons resultados? Em primeiro lugar, obviamente que o resultado não é do secretário. O resultado é um trabalho de equipe. Polícia Civil, Polícia Militar, né, atuando em conjunto. O que a gente faz é criar condições para que as polícias trabalhem, né? E a gente elencou determinadas questões como prioritárias. Primeiro, tirar de circulação os chamados chefes do tráfico naquele momento, né? Segundo, priorizar prisões. Terceiro, apreensões de armas, né, principalmente de fuzis. E até nós criamos uma recompensa para os policiais que apreendessem armas, né, com valores que variavam, acho que de R$150 até R$1.000, dependendo da arma apreendida, né? Então, foi um conjunto de ações, né, que nós idealizamos e conseguimos botar para funcionar, que deu esse resultado, que foi um resultado bastante expressivo. Acho que até hoje ninguém chegou nesse resultado, nesse lapso de tempo, né, que se deveu, como eu disse, ao trabalho dos policiais civis, dos policiais militares, que combateram o bom combate e, como eu, guardaram a fé. Maravilha. O Gouveia fica dando spoiler, ele fica indo lá pra frente, vai pra trás. A gente vai começar a falar do Sérgio. Eu quero falar do Sérgio. Foi bom, foi muito bom. Pô, já chegou assim. Já chegou, já olha aqui, ó. Quem é quem, né? Como diz outro lá fora, né? O bagulho aqui é doido. Não vem não, aqui, ó. Pra ter um cara na internet que fica assim, ó. Pô, isso anima muita gente. Mas essa incursão, essa intervenção foi muito boa, porque mostra que ainda eu vejo o Gouveia e doutor Itagiba que ainda há esperança. Sim. Se tiver uma pessoa, se tiver um trabalho bacana, se tiver gente que de fato meta a mão no arado e trabalhe, faça o trabalho, eu acho que a gente consegue. Eu não vejo que seja... Eu tenho idealizado uma forma de trabalho que eu acho que, sem dúvida, é a forma que nós deveríamos estar trabalhando. Até porque hoje a criminalidade é uma criminalidade altamente armada, altamente qualificada, né? Se organizaram para fazer o que eles sabem fazer, que é tráfico de drogas e impor a violência nas comunidades mais necessitadas do nosso estado e do nosso país. Essa que é a grande verdade.
Então eu digo que hoje você precisa trabalhar com inteligência, e todo mundo fala, o que é inteligência? Inteligência é você trabalhar com dados, processar esses dados e fazer com que esses dados se tornem dados operacionais para que você possa desencadear ações que tirem de circulação, principalmente os grandes cabeças do tráfico de drogas no nosso país, que é um dos grandes males. O outro grande mal é a milícia, né, que hoje já está começando a andar de mão dada, né, de mãos dadas com o tráfico. Então eu digo o seguinte, eu tenho uma fórmula e tenho defendido essa fórmula enquanto superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Tentei implementar, criei uma força-tarefa, fizemos a Operação Camisa Preta, né, que tiramos de circulação alguns dos grandes chefes do tráfico, né? E depois houve uma ação por parte do governo do estado que achava que aquilo era uma interferência, né, de um órgão federal naquilo que seria a atribuição do estado do Rio de Janeiro e foi para Brasília tentar atrapalhar o nosso trabalho e de fato conseguiram atrapalhar. Então tinha constituído uma força-tarefa dentro da Polícia Federal, englobando, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, até o próprio Tribunal de Justiça designou um juiz para participar desse trabalho junto conosco, o Ministério Público, ou seja, nós estávamos todos imbuídos do mesmo espírito e trabalhando de forma integrada para combater o crime. Obviamente que alguém no governo se sentiu incomodado e foi lá protestar contra essa interferência que eles chamavam de indevida, né, da polícia, tem, né? Né, Sempre no nosso estado. Depois, posteriormente, como secretário de Segurança Pública, eu também tentei implementar o mesmo tipo de ação na Secretaria de Segurança Pública. O governo se lembra bem disso. E, mais uma vez, o governo federal, dessa vez, que era o mesmo partido que governava o Rio naquela época, criou todos os obstáculos possíveis para que a gente pudesse desenvolver esse tipo de trabalho. Então, em linhas gerais, eu vou rapidamente, resumidamente, né, tocar nesse assunto, porque eu sei que você está interessado em tocar num assunto que é mais importante. O negócio tá bom. Então, eu defendo que uma força-tarefa, eu quero 100 homens da Polícia Federal, quero 100 homens da Polícia Rodoviária Federal, quero 100 homens da Polícia Civil, 100 homens da Polícia Militar, 100 homens do Exército, 100 homens da Marinha, 100 homens da Aeronáutica, 100 homens da ABIN, 100 homens da Receita Federal e 100 homens pode ser da Guarda Municipal, em conjunto com o pessoal do Banco Central ou do COAF. Por quê? Porque hoje você tem que atacar o criminoso violento e armado, que na verdade são grupos terroristas, né, que fazem uma criminalidade assimétrica e de forma assimétrica tem que ser combatido. Então, dessa forma, você reúne dados e só quem vai operar contra essa criminalidade violenta e armada é esse grupo de 1.000 homens. O resto do policiamento desce para as ruas para proteger o cidadão no seu dia a dia. Então você vai ter a responsabilidade de quem cobrar, que é desse grupo, né, que é um grupo coordenado e integrado por todos esses. Aí alguns críticos vão dizer, mas as Forças Armadas não foram feitas para esse tipo de ação e de combate, precisa de uma como é que é? GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Eu falo, não é verdade. Isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque toda vez que um projetil, ou seja, uma bala, é furtada de dentro de um quartel, ou um armamento é furtado, as Forças Armadas têm a obrigação de instaurar um inquérito policial militar vinculado a um juiz auditor militar e pode fazer todas as ações de polícia. Busca e apreensão, interceptação telefônica, pedir prisões temporárias e preventivas. Então, é uma falácia quem diz que as Forças Armadas precisam da garantia da lei e da ordem para poder agir. Não é verdade. Então, esse grupo agindo em conjunto, esses 1.000 homens, nós vamos trabalhar direcionado àqueles que são os financiadores do tráfico, aqueles que lavam o dinheiro do tráfico e esses traficantes armados que aterrorizam, né, as comunidades mais carentes e mais pobres da nossa cidade e do nosso estado. Porque, saiba você, as pessoas que moram nessas comunidades não querem conviver com esse tipo de pessoa. Não. Uma mãe não quer ter o seu filho envolvido no tráfico de drogas. Eles estão ali acuados, submetidos a esses bandidos fortemente armados. O mais absurdo, né, doutor? Crianças morrendo, né? Crianças morrendo, bala perdida para tudo que é lado, né? Que na verdade não é bala perdida, é uma bala que acha alguém,
né? E tira a vida desse alguém, muitas vezes crianças, Lamentável. como nós temos visto, né? Pais de família, né? Então você precisa ter uma equipe bem preparada, bem treinada, aquartelada, bem remunerada, que vai fazer essa ação de forma integrada, com base em dados de inteligência e com base em dados financeiros, para pegar esse pessoal que lava essa grana através das instituições bancárias, as fintechs. Até saiu uma matéria essa semana muito interessante sobre isso, né? Sobre essa lavagem de dinheiro, que não é mais nacional, é uma lavagem de dinheiro internacional, porque o nosso tráfico hoje ele não é apenas local, é um tráfico que está expandido para todos os lugares do mundo. Dentro dessa sua fala, eu recebi, quando nós ventilamos o seu nome aqui no podcast, Gouveia, eu recebi uma informação de que você está flertando com um partido, se você vem candidato a alguma coisa. Eu ia até falar, mas para isso acontecer, porque a fala ou o senhor tem que estar novamente como secretário de segurança com o governador que compra a ideia, ou o senhor mesmo sendo o próprio governador. Eu fiquei quieto aqui. O meu tic-tac aqui deu um bug aqui. Seria perfeito. Olha, tem uma frase que é atribuída ao Einstein, que, se eu não me engano, ele diz o seguinte: você não pode querer que as coisas sejam diferentes se você age da mesma maneira sempre. Sim. Ou seja, se você age de uma forma, o resultado será o mesmo, né? Então, quando a gente faz as opções de escolha, né, para os nossos candidatos, né, a deputado federal, a senador, a deputado estadual, a vereador, a prefeito e a governador, nós muitas vezes incorremos no erro de reeditar aquilo que nós já fizemos esperando um resultado diferente, e isso não vai acontecer. Então, acho que hoje nós temos um espaço no estado do Rio de Janeiro que precisa ser ocupado e ser preenchido. Não pelos mesmos, precisamos de novos nomes para participar dessas disputas. O Partido Novo tem conversado comigo e eu tenho conversado com eles, mas estamos apenas numa conversa preliminar, né, de uma possível pré-candidatura ao governo do Estado. Mas não tem nada definido, né, é apenas conversa. Política se faz com conversa, né? Sim, E a partir da conversa, muitas vezes a gente chega ao nosso objetivo, né, que é o objetivo que não pode ser uma campanha e uma candidatura do Marcelo Itagiba. Ela tem que ser, se vier a ser, uma candidatura de um grupo político que queira mudar a situação na qual nós vivemos. Sim. Nós não podemos repetir um Eduardo Paes que se arvora em ser candidato a governador, né, quando não consegue cumprir a sua função de prefeito. A ordem pública está abandonada. As pessoas andam pelas calçadas de motocicleta, de bicicleta, né? As vans e ônibus avançam sinais, né? As pessoas param em fila dupla, fila tripla. Nossa. Isso tudo é obrigação da Guarda Municipal. Guarda Municipal. E o que a Guarda Municipal tem feito é apenas a reprimir o trabalhador. Quando tem que fazer essa sua atividade, essa sua função, ela não é direcionada pelo prefeito para fazer isso. Então, quem não tem competência para cuidar da ordem pública, não pode vir agora e querer se arvorar em um homem que vai resolver o problema da segurança pública. Primeiro, faz o seu dever de casa correto, para depois poder almejar alguma outra coisa. E é esse que tem se apresentado aí como um possível candidato. Na outra linha, e também não podemos esquecer, né? Eduardo Paes é filhote do Cabral. Quem lançou Eduardo Paes para prefeito foi o Sérgio Cabral. Eduardo Paes é filhote do Lula, está vinculado ao PT e ao governo do isso Lula. Bem claramente. Né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser ditas e reditas para que as pessoas possam, né, entender e compreender aonde, né, ele está metido. É aquele que teve lá o nervosinho numas listagens, que diz que não é ele, que diz que é ele. Farra dos guardanapos. Né? Então, essas coisas todas fazem parte do retrospecto, né, desse possível pré-candidato. E, do outro lado, nós não temos candidato, porque no momento, né, está todo mundo aí tentando um espaço.
Então, eu acho que há um espaço para a gente trabalhar com honestidade, com integridade, né? Ter um grupo forte apoiando esse trabalho para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer fazer. Aquilo que eu sempre fiz, trabalhar de forma honesta, íntegra, em defesa dos interesses da população. Foi assim que eu fiz como delegado federal por mais de 30 anos, foi assim que eu fiz quando fui superintendente da Federal, quando fui diretor de inteligência para todo o Brasil da Polícia Federal e quando fui secretário de Segurança Pública e quando fui deputado federal por um mandato, na época, inclusive, do assunto mais importante que a gente vai conversar hoje. O importante é tudo. Né? Que é justamente o projeto de decreto legislativo que eu apresentei. E apresentei por quê? É importante eu falar um pouquinho nisso. Fui procurado por um cidadão que eu não conhecia, chamado Vinícius. Está aqui sentado na minha frente, levando o pleito de um grupo de mais de 10 mil pessoas que foram prejudicados, né, por um ato indevido das Forças Armadas. Por que indevido? Porque esses 10 mil fizeram um concurso público e desse concurso público eles foram designados para uma atividade própria. Essa atividade própria não tinha prazo determinado, era por prazo indeterminado, né? E o que aconteceu? De carreira, né? Concurso de carreira. Era uma carreira. As Forças Armadas cometeram um erro, um engano, né? Quando disseram que não era apenas por 6 anos, mas isso não constava do edital. Não. Se não consta no edital, não está no mundo. Aquilo que não está nos autos, aquilo que não está escrito, né, não está no mundo. Né? Porque as palavras o vento leva, mas o que está escrito é o que vale. Né? Como dizem aí na gíria, vale o escrito. Vale o escrito. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Então, vocês foram prejudicados, o Vinícius me levou esse pleito, conversei, entendi essa questão, chamei minha assessoria e preparamos, na época, um projeto, né? Um projeto de decreto legislativo. Isso lá pelos anos 2006, se eu não estou enganado, 2007 mais ou menos, né? Que é um projeto de decreto legislativo. É um projeto com o qual o Congresso Nacional, né, faz com que as injustiças sejam corrigidas, que o ato administrativo que eles criaram fosse descriado, né? Deixasse de existir, que era esse prazo de 6 anos. Apresentei esse projeto tramitou durante o meu mandato, depois eu não renovei o mandato e quando a gente não renova o mandato, esses projetos normalmente são arquivados, né? Então, eu acho que esse projeto de decreto legislativo e os meios jurídicos que vocês encaminharam, né? Inclusive eu soube recentemente, sabe, Vinícius, que a Corte Interamericana de Direitos, né, assegurou a vocês esse direito, né, que não foi reconhecido pelo STJ, mas foi reconhecido pelo Tribunal Federal de Recursos aqui, Federal do Rio de Janeiro, né, e depois foi reformado, né, pelo STJ. E a gente sabe como é que essas coisas se modificam. É uma pressão muito grande. Eu me lembro que quando eu estava deputado e apresentei esse projeto, decreto legislativo, toda hora o assessor, né, da Aeronáutica ia lá me procurar para levar... Esses bastidores a gente isso quer... a gente não sabe. Isso Brigadeiro Saito, né? Na época era o Brigadeiro Saito. Mas eles tinham lá um assessor parlamentar. Não, ele era o chefe, que era um oficial. Ia todo dia ao gabinete dizendo, bem, esse direito não é bem assim, esse prazo era temporário mesmo, por que o senhor não retira, por que o senhor... Eles são militares de... Serviço militar inicial. E eu digo, mas como é que pode ser inicial se todos eles já eram reservistas, né? Como é que pode isso? Né? Então, as pressões são feitas e depois também são feitas nos tribunais, levando lá os argumentos próprios. E muitas vezes o que o juiz faz é o seguinte, ele diz, quanto é que isso vai custar para o Estado? Vai custar caro. Vai custar caro? Entre custar caro para o Estado e eu acertar o direito desses 10 mil, eu vou ficar na balança para defender os interesses do Estado e não o interesse do cidadão. Agora o senhor foi cirúrgico, porque isso que a gente ficava em dúvida. Não, né, a gente sempre comentava sobre isso, esse comentário, que haviam esses, né, assessorias jurídicas, né, acho que é da Força Aérea, que tem fazendo lobby contra, né? Fazendo lobby contra. Né? E outra coisa a gente não entendia por que né, pessoal, por que a justiça não dá... Estando claro aí que é óbvio. O acórdão do Tribunal Regional Federal
primoroso, reconhece o direito de vocês, é muito bem embasada a decisão do desembargador, foi por unanimidade, inclusive, né? E ali está todo o direito escrito, porque, na verdade, não havia no edital prazo formal de 6 anos. Se, como eu disse no início, se não está escrito, não vale. Eu vou além. No Folha Dirigida e na própria revista da Força Aérea, na Aerovisão, era bem claro, falava que a nossa carreira começava como S1, né, que seria o SE, né, que é a primeira, né, faria o curso, e teria a possibilidade de ir, o cara indo, fazendo os cursos, até tenente-coronel. Então tinha uma carreira, era tudo direitinho, tem carreira, era tudo estabelecido. Só que alguém no meio do caminho falou, não vou dar continuidade mudou com isso, o jogo. não, manda esses caras embora. Então, só voltando, o Vinícius me procurou com um grupo, né, de colegas, me trouxeram o pleito, eu entendi, acatei e preparei esse decreto legislativo, né, para tramitar dentro do Congresso Nacional. Uma iniciativa importantíssima, né? Eu acho que o Vinícius trouxe, né, para nós a visão do problema, né? E esse problema hoje, a Corte Interamericana de Direitos, né, parece que reconheceu recentemente essa decisão. Agora vamos ver como é que isso fica a nível de judiciário brasileiro. Né? Sim. O que acontece? Para mim, doutor Itagiba, esse decreto foi o melhor de todos. Porque ele foi na raiz. Ele anula o capítulo 5 da lei, né, que era maléfica para a gente, e retirando esse capítulo 5, acabou, é céu na terra. Resolve o problema de todo mundo. Resolve o problema. Só que os brigadeiros e a assessoria jurídica, né, que são ótimos advogados também, eles viram que, olha, isso aqui vai dar um problema, mas um problema gigantesco, muito grande. Porque dá uma repercussão econômica. Dá uma repercussão Mas econômica. por que a gente não faz o meio termo, né? Eu te devo tanto, você me deve tanto. Vamos chegar aqui no meio termo. É isso que o doutor Marcelo Itagiba está falando da repercussão econômica, né? Dos custos que seriam gerados pela admissão desse quadro de forma efetiva. Na verdade, é uma argumentação justificada. Porque isso não é custo, isso é investimento no fortalecimento das Forças Armadas do Brasil. Sim. Né? E reparação de um erro. E reparação de um erro Absurdo, de ordem coletiva. Né? Então não pode tratar isso como um custo que deve ser evitado pelo poder brasileiro. Né? Tem que ser reconhecido o direito e efetivado todo esse quadro, obviamente. Eu sempre conto uma história que meu pai dizia, que é uma história muito interessante. Ele dizia, meu filho, muitas vezes as leis são feitas para determinadas pessoas e até por serem justas e corretas, aproveita o resto da população. E ele trazia 2 exemplos que é fácil da gente ver. O Assis Chateaubriand tinha uma filha que na época era chamada filha adulterina, porque era uma filha fora do casamento. E a lei brasileira impedia o reconhecimento dos filhos adulterinos. Chamou-se Lei Teresa Terezoca, que era o nome dessa filha do Assis Chateaubriand. Então foi feita a Lei Teresa Terezoca para assistir, né, ao Assis Chateaubriand, que era o homem poderoso da época, dono da Tupi, né, dos diários associados, né, e por ser uma lei justa e correta, aproveitou milhares de outros brasileiros que estavam na mesma condição. Abraço. Começa a levantar a mão, né? Embora o propósito inicial não fosse esse, né? Problema também. E a outra lei, vocês vão se lembrar, aquela que o réu primário não vai preso, né? Aguarda o julgamento em liberdade, que foi feita para o Sérgio Paranhos Fleury, né? O delegado da repressão em São Paulo. Né? Então, a lei, naquele momento, foi feita para ele, para que ele não fosse preso em função de um processo, crime que ele estava respondendo, né? E até por ser correta em determinados aspectos, né? Aproveitou milhares de outros brasileiros. Né? Mas o que nós temos hoje é uma... Meu pai também, que foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, ele dizia, meu filho, a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Porque quando ela acontece, você não tem para quem apelar. E principalmente se ela vem, muitas vezes, do órgão mais alto da justiça brasileira, sobre o qual não cabe nenhum recurso. Né? Então, a não ser Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês foram buscar essa questão. Então, é preciso ter muito cuidado. O juiz ele não pode julgar com o fígado. Né?
ele não pode estar imbuído de paixões para julgar uma causa. Ele tem que analisar a coisa tecnicamente, né, de forma isenta, né? Você não pode ter hoje no país um juiz que é tudo. Ele é um pouco promotor, ele é um pouco juiz, ele é um pouco vítima, né, da ação sofrida, né, porque senão você acaba com a isenção, que é talvez um dos princípios mais importantes do Poder Judiciário. Né? Sim. A independência, mas a isenção, né? O processo não pode ter capa, não pode ter o nome da capa. Você tem que decidir o fato jurídico que foi ali apresentado. Né? Exatamente. Coisa boa. Doutor Marcelo, eu quero falar de política. Já falamos de lei, eu quero falar de política, O que o senhor acha da Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro armada? O que o senhor acha? Eu acho importante. São Paulo já tem há mais de 20 anos uma guarda civil, antigamente até porque a guarda era a guarda civil, né? Você tinha a guarda civil, que era, na verdade, a guarda municipal. Então eu acho que a guarda municipal pode e deve ser armada. O que eu não posso concordar é que uma parte dela seja e outra parte não seja. Ou ela é ou não, ela é um corpo constitucionalmente definido na Constituição e nas leis. Então também não tem esse negócio de vou pegar o fulano de tal que está saindo da Força Armada tal e vou botar ele armado na Guarda Municipal. Não. É como vocês fizeram, concurso público, né, para poder ocupar aquele cargo. Então eu defendo que os guardas municipais, todos eles, devem ser armados, porque o bandido não distingue qual é o guarda municipal que está armado. Risco, né? Você está armado? Ainda mais em Rio de Janeiro, né? Você falou de Rio de Janeiro. E qual que não está. Né? Então eu acho que... Agora, obviamente, tem que ser treinados, tem que ser preparados, né, para poder usar esse armamento, como todas as polícias são, né, ou deveriam ser. Né? Então eu acho que a Guarda Municipal deve ser armada e não deve ser apenas uma parte dela. E acho também que ele não pode ser pescado, né, com anzol na porta de quartel. É concurso público, né, de provas e títulos para o ingresso numa carreira de Estado, numa carreira do município. Curso de formação. Vai acabar criando um mal-estar, né, dentro da própria instituição, né? O Adão... coloca em risco, pô. Acaba que, como a gente fala, a bandidagem, no caso, ela não quer saber. Ela vai ver o cara uniformizado. Meu camarada de CAC ali, falei, tu tá armado? Não tô, não. Eu não sou dos grupos especiais, não. Eu não Toma tiro, filho. Olha, isso tudo, infelizmente, esse prefeito do Rio de Janeiro, né, trabalha com marketing. Né? O negócio dele é fazer marketing. Né? Sempre foi contra a Guarda Municipal Armada. Agora, como ele está vendo que um dos principais temas em discussão no Estado já há muito tempo, mas principalmente para essas próximas eleições, é a questão da segurança pública. Ele está falando, não, vou botar câmeras e vou armar uma parte, né, da Guarda Municipal. E aí eu pergunto o seguinte, câmera para quê? Né? Para identificar um indivíduo e a Polícia Civil depois ter que correr atrás para fazer um inquérito? Não, você tem que ter aquilo que hoje nós não mais temos no Estado do Rio de Janeiro, que é o policiamento proativo. Não adianta você ter um PM ou um guarda municipal parado numa esquina, porque o cara vai assaltar na outra, onde a PM e o guarda municipal não estão. Antigamente você tinha as delegacias de vigilância, onde você tinha a turma de ronda que ia para as ruas fazer o policiamento proativo, identificar um indivíduo, né? Já coíbe, antes de acontecer. Então, essa é a forma correta de você mudar o policiamento. Não adianta você deixar um cara estático numa esquina, porque o bandido não vai assaltar naquela esquina. Vai assaltar na outra, onde não está nem o guarda municipal, nem o policial militar. Então, acho que nós temos que reformular esse tipo de policiamento, criar novamente um policiamento proativo, né, como já foi no passado e deu muito resultado, que eram as delegacias de vigilância DV Sul, DV Norte, né, com policiais que já conheciam a rua, né, com policiais que não estavam parados ali mexendo no seu telefone celular, né, olhando mensagem, né, mas estavam ali de olho na criminalidade para tirar de circulação os maus elementos. E eu acho que isso inibe muito, né? O camarada tá atento ali, tá em pé, tá atento, tá prestando atenção, tá olhando a senhorinha que tá atravessando. O cara já ia, o policial ali tá atento. Eu acho que vale muito a pena. E nessas coisas que essa desordem urbana, essa desordem pública promovida pelo Eduardo Paes, você vê o cara de bicicleta na contramão, atropelando uma velhinha que atravessou o sinal fechado, aberto para ela olhando para o lado que vem os carros, vem uma bicicleta e atropela ela. Ou a motocicleta andando em cima da calçada para fazer uma
entrega, você está entendendo? Ou andando na contramão, e ninguém toma atitude. Eu vi isso acontecer na frente de uma guarnição da PM. A PM vai dizer, isso não é da minha atribuição, porque o trânsito foi tirado da atribuição da PM e passou a ser exclusiva do município. E o município não age, não coíbe, porque o prefeito não sabe comandar a área de segurança. O prefeito não sabe como direcionar as ações de prevenção, né, a esse tipo daquilo que eu chamo de desordem urbana. Você não consegue andar nos túneis a pé, porque aquilo ali está tomado de cracudo ou de gente que está ali dormindo a céu aberto. Então as pessoas não podem passar com seus carrinhos dentro dos túneis, né? Então é uma questão da desordem total na nossa cidade. Quando o senhor falou... Desculpe, o senhor falou em falta de comando, né? Eu citei logo no início aqui que na sua gestão, como secretário de Segurança Pública de 2004 a 2006, lá se vão quase 20 anos, houve recordes quebrados de apreensão de arma, de prisões, inclusive também de redução de homicídio. Houve uma redução de 22% de homicídio. O que aconteceu no Rio de Janeiro de lá para cá, nas gestões de Sérgio Cabral, de Pezão, de Cláudio Castro, de Witzel, para a situação chegar a esse ponto tão calamitoso? Eu acho que normalmente o que acontece no nosso estado é o seguinte: as pessoas não dão continuidade às políticas públicas que dão certo, né? E o tipo de ação que dá ou deu certo. Então, cada um quer imprimir a sua marca, né? Cada um quer deixar o seu carimbo. E aí passa uma borracha em tudo que foi feito, não dá continuidade e inventa um novo projeto. O do Sérgio Cabral foi um projeto de marketing chamado UPP, né? Que a gente viu no que deu. Não deu em absolutamente nada. Embora alguns setores da imprensa ainda defendam aquele modelo. Porque eu sempre disse o seguinte, e até tem um artigo aqui publicado nesse meu livro, né? Sobre artigos meus no jornal, em que eu digo o seguinte: não é só a polícia que vai resolver o problema. Então, para você ocupar uma comunidade, você tem que levar a polícia militar, a polícia civil, você tem que levar o Ministério Público para dentro da comunidade, a Defensoria Pública e os juizados especiais presentes dentro da comunidade. Porque não é um órgão do Estado que vai resolver, é o Estado como um todo que tem que resolver. E quando você leva as instituições que são responsáveis pela segurança e pelo direito, você começa a mudar a característica dessa situação. São pessoas que estão ali. E você levou, por exemplo, só polícia. Só a polícia não resolve. Então, as pessoas não querem só UPPs, é isso que o meu artigo dizia. Eles querem algo mais. E a polícia acaba, de repente, tendo até que fazer a vez porque as pessoas necessitam de várias coisas. Por uma questão de marketing, puro marketing, na gestão de Sérgio Cabral, os contingentes investidos em UPPs eram tão grandes que a cidade ficava totalmente despoliciada. Desguarneciam os batalhões. E o mais engraçado disso tudo, quando o senhor falou sobre a UPP, o policial ele ia todo engavetado, camisa para dentro. Eu nunca vi policial que faz o atendimento ostensivo, né? O policiamento ostensivo com camisa de passeio, roupa de passeio, farda de passeio. Eu não consigo entender, cara. A gente que foi militar é roupa de combate. O cara tá dentro da comunidade com uma roupa de passeio, com a boina, roupa de passeio, um cafezinho, bom dia, a senhora tá com... Irmão, não é assim. É o MUG, tem que botar o MUG e vamos embora trabalhar. E aí depois disso você teve os outros governos, que também cada um querendo inventar a roda. E não precisa inventar a roda. Polícia sabe fazer polícia. Polícia sabe enfrentar a criminalidade. Polícia sabe tirar bandido de circulação. Polícia é polícia, né? Agora você tem uma série de entraves à atuação policial. Você teve uma DPF lá no Supremo Tribunal Federal, né, dizendo que a polícia, para subir o morro, tinha que cumprir certos protocolos e informar a justiça para fazer o combate à criminalidade, para tirar alguém do cativeiro, para recuperar um carro que foi roubado, né, para tirar armas de circulação, né. Aí depois você tem as próprias audiências de custódia. Hoje, antigamente você lavava o auto de prisão em flagrante, apresentava em 24 horas ao juiz, né? E aquela prisão normalmente era mantida. Isso. Hoje em dia não, você vai para uma audiência de custódia e você vê, recentemente saiu uma matéria no jornal aí de que o
Um jovem já entrou, acho que, sei lá... 86 vezes, né? E é uma porta giratória, né? Outra coisa, você tem que mudar as leis. Eu tentei mudar essas leis quando fui deputado. Cumprir a pena na integralidade. Você está entendendo? É preso. Eu propus a mudança do sistema repressivo penal brasileiro, porque muitas vezes uma prisão de 24, 48, 72 horas resolve um problema que às vezes leva 10 anos, né, para ser julgado. Quando é aplicado a pena, o cara não se lembra nem por que ele está sendo condenado. Então, por exemplo, uma briga, uma embriaguez com briga, com vias de fato e tal, detém esse indivíduo 72 horas até curar o porre dele. Larga ele vai aí, fazer muito mais bem do que fazer um inquérito por 129 e daqui a 5 anos isso é julgado. E quantas pessoas se movimentaram para isso? E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental nessa nossa discussão sobre segurança pública. Está todo mundo muito preocupado, setores da esquerda brasileira muito preocupado com o bandido, com o criminoso. Eu me preocupo com a vítima. Essa é a minha preocupação. Porque, na verdade, ele é vítima 2 vezes. Ele é vítima quando sofre a violência e é vítima depois quando passa pelo processo, onde ele tem que ir lá, tem que depor, depois ele tem que ir ao juízo, manter a acusação, reconhecer o indivíduo, entendeu? Então, eu acho que nós temos que pensar, em primeiro lugar, na vítima, no cidadão que sofreu a violência. Aquele que praticou, que arque com as penas da lei, sofra a sua prisão, seja tirado de circulação. A pena não regenera o indivíduo, mas pelo menos me dá a tranquilidade dele não estar na rua para assaltar um outro cidadão ou, novamente, a mim mesmo. Então, eu acho que ele tem que ser tirado de circulação, tem que ser mantido, preso. Essas progressões de regime que nós temos hoje no país são absurdas. Você imagina um indivíduo, por exemplo, tem um caso daquela moça que matou os pais, né? E tinha o direito de sair no dia das mães e no dia dos pais do presídio, porra. Matou a mãe e o pai. Não, isso aqui é um país da fantasia, isso é uma fantasia, isso é uma Disneylândia, pô. É uma Disneylândia. Você detonou o pai e a mãe, ainda vai sair no dia e tem o policial, né, cara, que sofre com essas gestões, né? Que é jogado aí, muitas vezes, em situações aí que você vê que não vai dar certo, cara. Eu vejo que a profissão de policial é muito difícil no Brasil. Muito difícil. Muito difícil. Você imagina um PM sozinho, numa base, perto de uma comunidade, 2 homens ali numa viatura. É louco. Não dá. Então você tem que ter uma polícia integrada, uma polícia encorpada. Nós temos que reformular os efetivos, né? Porque os efetivos estão aquém daquilo que é o necessário, né? Nós temos que ter delegacias completas com pelo menos 5 delegados para fazer os seus plantões e para ter o titular e um auxiliar, né? Nós temos que ter as equipes completas nas delegacias. Sabe por quê também? Porque quando a ocorrência é levada para a delegacia, né, aquela patamo, né, ou aquela patrulha, ela fica presa naquela ocorrência e deixa de estar fazendo o policiamento ostensivo na rua, né, e preventivo. Né? Então, nós temos que ter agilidade nessa ação integrada entre Polícia Civil e Polícia Militar para que a gente tenha mais polícia, mais efetividade, melhores inquéritos, melhores investigações e, via de consequência, melhores condenações. Se eu estiver errado, me corrija. Em um podcast o senhor usou a metáfora de enxugar gelo. O senhor usa essa metáfora de enxugar gelo para descrever o combate ao crime. O que seria essa? Na verdade, o crime é um fato social, né? E as leis e a polícia estão sempre correndo atrás do fato social. Né? Então, na verdade, a atividade policial é uma atividade de enxugar gelo. Mas se você não enxugar o gelo, ele vai transbordar. Então você tem que estar enxugando toda hora. Então é por isso que eu uso essa metáfora. Que, na verdade, a polícia tem que estar trabalhando sempre para combater a criminalidade, que sempre continuará a existir, porque o crime é um fato social, mas que precisa ser enfrentado, precisa ser combatido e precisa, então, ser o gelo secado para que ele não inunde, como nós já temos, né, o nosso estado inundado pelo crime organizado, pelas milícias, né, que hoje tomaram conta de comunidades e as exploram economicamente. Sim. Doutor Itagiba, o que dizer do Rio de Janeiro, essas barricadas, do tempo que o senhor, de lá para cá,
Assim, qual é a grande... A gente vê que... Mudou muita coisa, né? Porque são 20 anos, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Eu não acho que mudou muito, não. Eu acho que apenas eles se sofisticaram mais. Né? Eles aumentaram o poder econômico, com isso aumentaram o poder bélico, né? Com isso começaram também a eleger vereadores, começaram a eleger deputados, né? Ou seja, começaram a exercer um papel de atividade político-partidária no país. E é preciso dar um corte nisso. E a forma de você fazer é com aquelas equipes que eu disse, que vão atrás do dinheiro, vão atrás dos financiadores e dos financiados. Entendi. Né? Ali que você pega. Né? Ali é que você vai pegar essa parte. Porque hoje nós vivemos um narcoterrorismo. É um narcoterrorismo. É uma guerra assimétrica. É uma guerra de guerrilha. E para a guerra de guerrilha você precisa de instrumentos extremos, né, para poder fazer frente a esse tipo de criminalidade. Bacana. Hoje pela manhã, né, a gente liga a televisão para saber qual o caminho que a gente vai pegar, né? Ver se está com algum tiroteio, o carro pegando fogo. E hoje pela manhã no jornal da Plim Plim, o caminhão do bombeiro entrando numa comunidade em Auma e cheio de barricadas. E o bombeiro parou e falou, pô, a minha segurança primeiro, eu não vou entrar. E pegando fogo na casa, pegando fogo. O bombeiro parou e falou, eu não vou. E o helicóptero em cima, botando fogo, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver o que o Estado vai fazer. Aí um carro da polícia veio para acompanhar o bombeiro, ou seja, poderia estar fazendo uma outra coisa, mas teve que acompanhar o bombeiro, exatamente o que o senhor falou. Acompanhando o bombeiro, aí veio um camarada de lá de dentro da comunidade, retirou a barricada. Nossa! Passou hoje de manhã. Na verdade, a polícia do Estado do Rio de Janeiro, ela entra em qualquer comunidade. Sim. E combate qualquer tipo de criminoso que lá está. Sim. O problema é que isso tem efeitos colaterais. Muitas vezes é atribuído ao policial, ou no mais das vezes, aquela bala que atinge o inocente. Como muitas vezes, nós sabemos, esses criminosos atiram nos inocentes para criar esse tipo de comoção, para fazer com que as forças policiais se afastem. Nós temos o BOP, nós temos o CORE, talvez sejam as forças hoje policiais com mais tempo de combate do que qualquer unidade militar no mundo, né? Porque eles enfrentam essa criminalidade, enfrentam de peito aberto e normalmente são vencedores. Tem o pessoal do Choque também, tem o pessoal da Rocan, né? Tem a polícia agora, do Rio de Janeiro tá bem. E o Rocan, que já foi Getan, né? Muda-se o nome, mas o conceito é o mesmo. Então essa galera aí, o meu respeito também, né? Sim, vocês mantenham-se firmes aí, mas vocês têm que se proteger. E a gente costuma dizer que a polícia é a última barreira, né? Entre os bandidos e a sociedade. E a sociedade, né? Então o que seria de nós se não fossem vocês? Né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, que ainda falta, é ainda mais um espírito de corpo. Né? Você vê quando um policial morre nos Estados Unidos, é uma comoção. Uma comoção para tudo. Bandeira, carreata. Então existe um sentimento. A gente não pode banalizar a morte de um policial. Não. O policial é uma das peças mais importantes na proteção da sociedade. Porque quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que você lembra é 190. 190, exatamente. Então nós temos que valorizar os nossos policiais e os nossos policiais também têm que se autovalorizar e valorizar o seu colega, entendeu? Então eu acho que isso é importante, a gente voltar a criar um espírito de corpo e não um espírito de porco. Isso. Né? Para que a gente possa ter orgulho de estar vestindo aquela farda. Fica a dica, né? Fica a dica. Espírito de corpo e não espírito de porco. É isso aí. Doutor Marcelo Itagiba, uma outra pergunta. Como a gente descreve o atual cenário político partidário do Rio de Janeiro? Do Rio? Do Rio, especialmente do Rio. Do Rio, eu acho que hoje nós estamos sem rumo. Né? Nós temos um governador que diz que quer ser senador e não pode ser candidato à reeleição. Nós temos um presidente da Assembleia Legislativa que se dizia candidato a governador e que agora estão dizendo que quer uma vaga no Tribunal de Contas. Né? Nós temos um ex-prefeito de Caxias, que até pouco tempo era secretário de Transporte, que diz ser candidato a governador, mas por enquanto ainda não obteve a liberação da Justiça. Então nós estamos com um quadro político indefinido, né,
para o campo majoritário da nossa cidade. Acredito eu que para o Senado, que são 2 vagas também nessa eleição, né, nós temos uma vaga talvez bastante assegurada, que é a do filho do ex-presidente Bolsonaro, né, e uma outra vaga para ser disputada. O governador parece que quer essa vaga. Agora precisa ver quem são os adversários que ele vai ter que enfrentar. Então, eu acho que no momento nós estamos num compasso de espera em que nem eles mesmos sabem como resolver um imbróglio no qual se meteram. Maravilha. Adão? Plano nacional? Vamos. Vamos. Fica à vontade. O senhor que está no comando. Não, no plano nacional, eu vejo uma dicotomia, né? Uma divisão em 2 grupos. Né? O grupo que está no poder, que é o grupo da esquerda brasileira. Mas existe esquerda? Existe. Existe o Foro de São Paulo. Existe, né? Existe. Está aí. Viva. Aliás, esse presidente Lula fez... O presidente Lula Janja, né? Fez agora um discurso recentemente dizendo que ele tem que investir mesmo no socialismo. Fez uma declaração essa semana. No socialismo. Nós temos que ir à esquerda, né? Que ele está defendendo o país, né? Mas, ao mesmo tempo, colocou o país na situação que nós estamos vivendo hoje, né? E, do outro lado, nós temos uma direita, que também tem um candidato que hoje está impedido e será impedido, não tenho a menor dúvida, pelos tribunais brasileiros, de exercer a sua atividade política. E aí nós temos alguns nomes que aparecem, como o governador de Goiás, o governador de Minas Gerais, o governador de São Paulo, o governador do Paraná, né, que são hoje pré-candidatos, né, do espectro direita. Né, mas que aguardam uma bênção, né, do Bolsonaro. Que não é uma direita, né? Assim, que eu falo assim, a direita meio que perdeu a identidade, né? Porque fica sempre à sombra... A sombra de alguém? Do Bolsonaro, né, cara? Do bolsonarismo. Mas a esquerda também fica na sombra, do Lula. Quem é o substituto do Lula? Hein? Na esquerda, quem Não tem. Tem que ter essas pessoas, né, cara? E hoje não é mais só o Lula, né? Hoje é um governo Lula-Janja, né? O Lula não está mais sozinho governando, ele governa com a Janja, né? Todos os atos públicos que você vê hoje, ela está sentada ali como se fosse uma cuidadora de idoso. Né? Faz isso, faz aquilo. Sim. Não, tá ali ocupando espaços que não são próprios, né? De uma primeira-dama. Né? Está ali como uma espécie de tutora, né? Do Lula. Né? E o Lula está nesse devaneio de que agora ele é o nacionalista, ele está defendendo o Brasil em função das ações que o Trump está cometendo. E a gente não pode esquecer, na verdade, o seguinte: cada um tem que cuidar do seu interesse. Os americanos vão cuidar dos interesses deles sempre. Nós temos que cuidar dos nossos interesses e temos que participar da comunidade internacional. Eu estava vendo uma análise muito interessante. Todo mundo está pensando que isso tudo que está sendo feito é em função do Bolsonaro. E eu acho que não é em função do Bolsonaro. Bolsonaro é uma desculpa dada. Na verdade, é tentar desdolarizar o mundo, que é uma manifestação do Lula junto ao BRICS, né? É se aliar ao Irã, né? Que é um inimigo do Ocidente. Né? É atuar ao lado do Putin, que promove uma guerra na Ucrânia. Né? Ou seja, uma série de fatores que levam aqueles lados mais conservadores dos Estados Unidos a rejeitar esse tipo de política externa do Brasil e, em razão disso, aplicar sanções ao país por estar em desacordo. É direito do Trump lá botar 50%, 60%, 70%. É o papel dele. Só com o Brasil, nós é que temos que fazer o nosso papel. Né? Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Tudo que é bom dura pouco, né? Não, minha mãe tinha uma frase melhor. Ela diz assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Nunca cabe. Infelizmente ou felizmente, né? Prazerzaço estar com vocês aqui, tá? O tempo passa rápido, talvez a gente ficaria aqui a tarde toda. Passou voando. Que é sempre muito bom você aprender, você estudar política, você trabalha com política, ouvir pessoas
que trabalham também, militam na área, que falam de política o tempo todo, eu fico aqui, a gente Você fica vê que aqui aí fica viajando. até cabelo calado. Eu fico quieto porque eu tô aprendendo, eu quero ouvir, eu quero aprender. Então, as inserções foram muito boas, eu agradeço de fato. Vinícius, eu tenho esse livrinho meu aqui, que é Itagiba de Olho no Rio e no Brasil. Que isso. Que, na verdade, são artigos publicados na imprensa brasileira, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, Jornal do Brasil, o Dia, né, durante toda essa minha vida, que são as minhas ideias, as ideias que eu defendo estão aí nesses artigos que estão aí publicados. E eu queria deixar com você, para que você sorteie entre os seus amigos aí que participaram do programa, que interagiram conosco, né, para que, se tiverem interesse, receberem esse livrinho, deixar 2 com você aí, para que você possa fazer um sorteio entre os seus amigos. Então já é compromisso, obrigado. Nós estaremos fazendo o sorteio, você coloca lá o nome, eu quero, coloca lá nos comentários, né? Lá no YouTube, lá no canal, eu quero. Que a gente vai fazer um sorteio, eu vou filmar, a gente vai botar fazer negócio antigo mesmo, botar no saquinho lá e o nome e vamos sortear isso daí. E um outro pedido é, se vocês puderem me seguir no Instagram. Pode falar, pode falar. É importante, né, a gente poder interagir com vocês. Marcelo Itagiba no Instagram. Vocês vão me achar ali e a gente vai poder, inclusive, conversar, ver as coisas que eu publico, as coisas que eu coloco ali no meu dia a dia. Então, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram e gostaria de ter a companhia de vocês lá comigo. Então, como você já está com a palavra, suas considerações finais e vamos tocar o enterro, como diz no quartel. Vamos tocar esse enterro. Não, te agradecer o convite para estar aqui com vocês, para que a gente pudesse falar um pouquinho de tudo, né? E principalmente daquilo que interessa a vocês, que é essa causa que não pode deixar de ter a sua luta. Você tem sido um bravo lutador dessa questão, né? O Adão também ao seu lado, buscando esse caminho da reparação da injustiça que foi cometida a vocês, pela Aeronáutica e aos demais colegas, pela Marinha e pelo Exército do Brasil. Marinha e o Exército do Brasil e a Aeronáutica deveriam botar a mão na consciência e olhar, olha, nós erramos, mas vamos corrigir esse erro. É fundamental. Obrigado. Vou ver. Por favor, suas considerações finais. Eu só quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast tão interessante, em que a gente conversou sobre assuntos relevantes, não só para o Rio de Janeiro, mas como também para todo o Brasil. Obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas. Adão? Doutor, torço muito para que o senhor venha, que o novo olhe com carinho, né? Que o nosso estado, assim, falando como cidadão, né? Falando como cidadão. Nosso estado aí tá realmente clamando por alguém que resolva isso. Essa questão de segurança pública, ninguém mais aguenta. Eu acho que ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Desde o cidadão, desde o policial, ninguém mais aguenta isso. Né? A gente vê pessoas, cara, que compram casas em determinadas ruas, em determinados bairros, e daqui a pouco aquele bairro... Estão oprimidas, né? Vira e aquela pessoa, quando vê, tá no meio ali de um fogo cruzado. Ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta. E torço muito para que o senhor tenha essa oportunidade aí, tá? E agradeço a todos vocês aí por hoje. Hoje foi... Foi aula, né? Aula máxima, né? E talvez se nós olhássemos, né, um quadro, uma mão de obra, um quadro muito qualificado, né, que o doutor Marcelo Itagiba. Tem que ter qualificação. Qualificação não adianta. Eu vou votar nele porque ele dança o TikTok, ou ela porque ela dança, porque ela fez... Gente, a gente precisa de gente. A gente vê pessoas se mudando, indo para outros países. Por que você está indo para outro país? Porque lá no... O que a gente vê é isso, é violência. A gente está precisando de quadros não só preparados, mas, sobretudo, comprometidos com a causa pública. Que meta a mão e vamos trabalhar. Não pode olhar, tem que lançar a mão na arada, não pode olhar para trás. Vamos trabalhar. Para trabalhar? Vamos trabalhar. Então, agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Vocês alinharam as suas agendas com as nossas. Esse dia não dá, esse dia dá, esse dia eu tô aqui, tô no outro podcast. Então, muito obrigado. Tá? Eu sei que o tempo e o horário de vocês são apertadíssimos. Então, muito obrigado mais uma vez. E mostrar para o povo, né, do Sérgio Unidos quem é o pai da criança, quem é o nosso padrinho. Marcelo Itagiba, doutor Marcelo Itagiba. Ele que fez o melhor projeto de lei, que hoje, tá arquivado o projeto, tá arquivado, mas ali deu um gás para que a gente continuasse o trabalho.
Então, a gente deve muita coisa mesmo. Se as coisas estão acontecendo, se já aconteceram, eu trouxe até aqui um pedaço da sentença aqui, se as coisas aconteceram, estão acontecendo... Que é isso aí? Eu vou ler, peraí. Que é isso aí? Calma aí, essa daí. Olha, rapaz. Se as coisas... Peraí, fica quieto, cara. Se as coisas aconteceram e se as coisas têm acontecido, é porque alguém deu o pontapé inicial. Mas você que deu o pontapé inicial. Você fez o cruzamento e eu dei a cabeçada. Mas aí não, mas aí jogar. Dupla de ataque. Então assim, o povo tem que entender, quando eu falo povo, são todo o Brasil, porque tem gente do Brasil inteiro vendo a gente. Então o povo tem que entender que é um trabalho árduo. A gente não está brigando contra o seu Manel da padaria, está brigando contra a União. E é um negócio difícil de se ter êxito, né? Um lobby gigantesco. O doutor Marcelo Tajima falou aqui, deputado federal recebia o tempo todo, ó. Que tava na linha de frente com a caneta na mão. Sendo... como é que fala? Assediado ali, podia chegar e não vou retira, mexer com isso não vou mexer com isso não. Então, esse trabalho ele é muito importante. Esse trabalho a gente precisa muito da ajuda de todo mundo. A gente precisa vai lá, comenta, compartilha, curte, fala qualquer coisa, me xinga, mas dá opinião, reclama, eu não gostei da camisa do doutor Itagiba, o governo estava muito sério, mas faça alguma coisa, comente. Porque isso daqui é o que move hoje, né? O pessoal fala que hoje a rede social, logaritmo, né? Que é algoritmo, né? Então, faça alguma coisa, mas nem que você fale, vai falar besteira, mas fale. Por quê? Para chamar a nossa atenção. Tudo começou com uma propositura. Doutor Marcelo, aconteceu isso, chama a assessoria, vamos fazer aqui e tal. Saiu. E hoje a gente já está nos preparativos finais. Só está faltando um empurrãozinho para resolver, de fato, essa problemática. Então, agradecer a vocês. Quem não conhecia, está conhecendo agora, que é o pai da criança, de fato, doutor Marcelo Itagiba. Sim. E é um ótimo nome. Agora o senhor não pode falar, mas eu posso falar, é um ótimo nome. Né? É um pré-candidato, é um ótimo nome para o governo do estado do Rio de Janeiro. Por que não? Tamo junto. Tá bom? Então, agradecer a sua permanência aí, vendo o nosso programa aqui, o podcast, e fala mais uma vez da Portucali. Portucali é a empresa que nos ajuda aqui, governo, que deu a nossa aguinha aqui, daqui a pouco vai ter um coffee break ali e tal. Okay. Anota aí o telefone, você que quer fazer aí o seu CAC, você que quer contratar para botar na portaria do seu prédio, tem uma galera também que eles fazem isso também, serviço de terceirização, é o 21 96961 0010. Eu tinha falado o número errado. Repita. 21 96961 0010. Liga para lá, Portucali. Obrigado a todos, Papai do Céu nos proteja, nos leve em paz em casa e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Ad sumos! Vambora. Muito bom, muito bom. Obrigado, Tito.